Primeiro, ele dá pra gente casa e campo lá no final, é para lembrar a gente assim, olha, quem deixa tudo por amor do Evangelho, jamais fica desamparado. Jamais. Eu jamais vi um justo mendigar o pão. Sabe por quê? Porque é muito melhor ter o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Quem me segue e deixa tudo não está perdendo nada. Porque eu me encarrego de dar para essa gente casa e campo. Dar para eles o que é necessário para o bem-estar deles. Como se não bastasse, Ele dá também irmãos, irmãs, mães e filhos. Deus dá para a gente uma família, irmãos. Você está vendo aí à sua volta a sua família? Dá uma olhada aí, dá? Pode dar uma olhada, fica à vontade. Essa é a bênção de Deus para você. Está aí, ó, essa gente toda aí. Essa gente toda aí é a sua família. Tem irmão aí, tem mãe, tem pai. Eu às vezes aqui na igreja me sinto filho de alguns, pai de outros, irmãos de outros. Sabe que hoje eu liguei para minha mãe para ela vir aqui para o jantar, né? Mamãe não pôde vir. O coral da igreja ia cantar. Aí eu falei assim, puxa mãe, a senhora não vai lá no jantar? Ela falou assim, meu filho, eu não posso ir hoje. Mas não se preocupe. Hoje é dia para você se reunir com a sua família. A família de Deus. Eu fiquei muito feliz com aquela palavra da mamãe. Eu já não me sinto tão órfão assim. Você percebe que essa é a sua família, irmãos. Está aí, ó, essa gente bonita, cheirosa, agradável, que traz consigo a graça do Senhor, é a sua família. E veja que Deus fez muito mais do que você imaginava. Agora você tem muito mais filho, muito mais mãe, muito mais pai. E essa comunhão, essa amizade, esse companheirismo, supera, ultrapassa todas as perdas que por acaso você tenha tido para servir a Cristo. Veja, não há ninguém que no mundo presente ganhe essas coisas todas, e ele completa, e no mundo por vir, a vida eterna. Veja, Jesus está falando assim, não é só lá na eternidade que a gente vai ser abençoado, não. O Evangelho abençoa a gente aqui e agora, como dizia lá um repórter do SBT, aqui e agora. Mas tem uma parte ainda dele que só vai ser experimentada na sua plenitude lá na eternidade. Então aguarde e confie, irmão. O que você recebeu aqui agora são só gotas, migalhas do que Deus tem reservado para aqueles que o amam. As aflições do tempo presente, porque veja, ele fala dessas coisas, mas fala também de perseguições. É bom que isso fique claro. Vamos ganhar essas coisas todas, mas também um pouco de perseguição para a gente ficar muito mal acostumado. Mas lá na eternidade, a vida e a sua plenitude serão dadas para nós de maneira plena, completa, absoluta. E ele termina com uma advertência aos discípulos. Veja aí o verso 30. Diz assim, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Isso não tem nada a ver com o jantar de hoje. Eu sei que eu marquei 6h30, todo mundo chegou cedo, né? O povo estava com medo de não chegar a tempo e poder participar do... Estou brincando. Os últimos aqui e os primeiros não tem nada a ver com o jantar. Jesus está fazendo aqui uma observação importante, irmãos, para a gente considerar essa noite também. A essência da salvação é essa disposição para deixar tudo e servir. Mas não se engane, só Deus conhece o nosso coração de verdade. É porque aquela palavra de Pedro lá atrás pareceu meio uma palavra mercantilista. O que eu vou ganhar em troca, Jesus? Se eu te seguir, eu ganho o que em troca? E aí, para não dar essa impressão, Jesus refaz aqui e coloca essa observação para a gente. É como se ele dissesse assim, Pedro, não se engane. Aqueles que parecerão para você os primeiros, podem ser os últimos.
E aqueles que são os últimos podem parecer e podem ser de verdade os primeiros. Amados, não, eu não quero aqui amedrontar ninguém quanto a isso. Mas eu vou dizer com muita seriedade uma coisa para os irmãos essa noite. O dia do juízo final será um dia de muitas surpresas. Surpresas muito agradáveis, mas surpresas muito desagradáveis também. Eu vou repetir aqui uma frase que eu digo sempre quando eu falo desse tema. Frase do John Newton. Ele dizia assim: quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 grandes surpresas na minha vida. Primeira, eu não vou encontrar lá um monte de gente que eu esperava encontrar. São os primeiros que na verdade eram últimos. A segunda surpresa é que eu vou encontrar lá um monte de gente que eu não esperava encontrar. São os últimos que na verdade são primeiros. Mas a maior de todas as surpresas será eu mesmo me achar ali. Você entendeu? Amado, essa é uma advertência que Jesus está nos fazendo. Isso leva a gente para a aplicação de tudo que a gente considerou. Eu vou fazer isso brevemente. Há muitas lições desse texto para nós, mas eu quero aplicar de 3 maneiras. Primeiro, aos crentes que estão aqui essa noite, crentes em Jesus que estão aqui. O que é um cristão, irmão? O que é um cristão de verdade? Quem é aquele que pode ser chamado de discípulo, seguidor do Senhor Jesus? Vou dar uma definição para você essa noite. Primeiro, é aquele que ama ao Senhor Jesus e o evangelho dele acima de todas as coisas na sua vida. Ama o evangelho e a Jesus mais do que os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, os seus bens e tudo que possui. Pastor, você está falando isso para um monte de gente pobre. Não me interessa. Pobres também podem se amarrar a bens. Nós podemos alimentar ídolos em nosso coração que não são um amor verdadeiro ao Senhor Jesus. E amado, eu lhe pergunto isso essa noite: você tem evidências na sua vida que apontam nessa direção? Existem provas de que você ama a Deus sobre todas as coisas, a ponto de, se necessário for, abrir mão de tudo para servi-lo? Olha, você é alguém que, sendo salvo, vive uma vida que glorifica a Deus e que dá evidências disso através de uma vida de boas obras, de transformação. Não me entenda mal, a gente não é salvo pelas boas obras, mas não há nenhum salvo que de verdade, sendo salvo, não viva uma vida que glorifique a Deus em boas obras. Deixa eu lhe perguntar isso com muita seriedade. Se você fosse aquele jovem e Jesus lhe perguntasse ou lhe desafiasse a abrir mão de tudo para segui-lo, qual seria a sua resposta? Qual seria? O que está no seu coração? Qual é a sua resposta? Você de fato ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas? Para aqueles que não são crentes, que não têm a mensagem de salvação ainda nas suas vidas, você talvez esteja se perguntando: o que eu faço para herdar a vida eterna? Resposta simples: entregue-se a Cristo. Receba a Cristo. Confie nele como Senhor e Salvador da sua vida. Não é fazendo boas obras que você será salvo.
Não é por nada que você faça que você será salvo. Não há absolutamente nada que você possa fazer para ser salvo. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida que de fato nos leva a Deus. Sabe o que eu peço a você? Que você creia somente em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida também. Terceira e última aplicação. Quero dizer uma palavra àqueles irmãos que são crentes fiéis e estão conosco essa noite. Crentes que estão atravessando dificuldades em sua caminhada cristã. Que estão a ponto de perder. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu amado irmão. Há um mundo por vir. Meu amado irmão, o que vemos agora é só um começo do que Deus tem reservado para nós. Meu amado irmão, as aflições do tempo presente não são para serem comparadas com a glória que Deus há de revelar em nós. Meu amado irmão, não se esqueça de que nós estamos aqui de passagem, de que o melhor da nossa herança ainda está por vir. Meu amado irmão, haverá um tempo onde todas as perseguições e aflições darão lugar a uma paz que excede todo entendimento, a uma alegria perfeita, profunda, verdadeira no nosso coração e na nossa vida. Amado irmão, mantenha-se firme, segura mais um pouco, mantenha-se perseverante, porque vale a pena viver a vida inteira carregando a cruz, vale a pena viver a vida inteira abandonando o que for preciso para servi-lo, porque a vida eterna ao lado dele será nossa, e nós usufruiremos como jamais experimentamos nessa vida o amor de Deus por toda a eternidade. Meu amado irmão, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Que Deus fortaleça você. De fato, que Ele faça você perceber o quanto é importante perseverar, ir ao centro da questão e abrir mão de tudo, para que Ele seja o único Senhor da nossa vida. Vamos adorar ao Senhor? Abra o seu cantor cristão no hino 306. E a gente termina